Fala galera, Silvio Neto na área, trazendo aqui mais uma notícia para você, uma novidade, né? Um vídeo respondendo aqui a uma dúvida do nosso internauta, onde ele vai fazer um comentário, onde ele faz um comentário ali no meu um vídeo que eu falo sobre radiocomunicadores Baofeng. E sim, o vídeo de hoje é para explicar um pouco sobre rádios comunicadores, beleza? Então se liga no vídeo, desde já se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo e outros. Deixa logo aquele like, escreve aí Baofeng nos comentários para me saber que você iniciou o vídeo. E no final eu dou a palavra final aí para você escrever e eu saber que você chegou até o final do vídeo, beleza? Então se liga aí, vamos dar uma olhada na próxima cena que eu deixei aqui um cenário preparado para você. Vamos lá. Então, o colega comentou aqui, um user dele aqui é bem grandão, mas ele escreveu, né? Eu estou querendo comprar 3 unidades desses rádios comunicador para me comunicar com familiares nas comunidades rurais. Eu gostaria de saber se dá certo. As comunidades ficam uns 10 a 16 quilômetros uma da outra. Qual o rádio comunicador é ideal? Bom, nesse vídeo aqui eu falo sobre o rádio comunicador de mão Baofeng em relação ao rádio Motorola de mão, certo? Então vamos dar uma olhada aqui nas coisas, ó. Colocando no Googlezinho, pesquisando, né, no Google Imagens, Google normal, né? Eu fiz o teste com esse rádio aqui, ó, Baofeng UV5R. Atualmente no Mercado Livre aparece aqui no Google como R$ 1.309,99. Só que ele vem completinho, com a base de estação, a anteninha, o fonezinho que você coloca na orelha, com o microfonezinho. É pequenininho, mas funciona legal. Esse rádio, deixar bem claro, que ele tem uma potência de saída e de recepção de 3 a 5 watts de potência. O colega aqui pergunta sobre uma distância de 10 quilômetros a 16. Com essa potência de rádio, ou seja, o equipamento aqui produz uma potência entre 3 e 5 watts de potência. Ele propaga pela antena isso. Se você aumentar a antena, continua a mesma propagação de potência, 3 a 5 watts, porque a potência está aqui dentro dele, né? Está no rádio dentro dele. A, a, a nível geral, a gente diz que só alcança até 2 quilômetros, tá bom? Aí tem várias variáveis, obstáculos, fios, é praia, é roça, tem várias implicações. Você trocou a antena, o rádio está carregado, está com a bateria 50%. Qual o tipo de faixa de rádio você está usando? É UHF ou VHF? Então isso tem implicações. Mas de modo geral, na faixa VHF, você alcança aí até 2 quilômetros. Mas deixa eu te colocar aqui uma solução possível, tá? Para você alcançar esses 10 a 16 quilômetros. Dentro do rádio, você opera no rádio, deixa eu colocar aqui um roxinho. Você está aqui, e aí tem uma outra pessoa ah, lá do outro lado a 16 quilômetros. Vocês dois estão a 16 quilômetros. Deixa eu colocar aqui 16 quilômetros. Beleza. Vocês estão a 16 quilômetros aqui de distância. E aí você tem o intuito de cobrir essa distância entre os dois. Como o rádio Baofeng, ele sozinho alcança provavelmente 2 quilômetros, então o que, que nós aconselhamos? Que você coloque entre esses rádios uma estação chamada repetidora. Cadê? Deixa eu colocar aqui uma estação repetidora. No meio desses 16 quilômetros. Compreende? Veja só, entre essa distância, que aqui vai dar um total de 8 quilômetros, se você pegar os 16 quilômetros e dividir no meio, colocar uma uma repetidora de sinal,
vai dar 8 quilômetros para o primeiro e 8 quilômetros para o segundo, certo? Tá acompanhando o raciocínio? Então, qual é a situação? Quando você coloca essa repetidora, você encurtou aí a distância entre esses dois pontos. Entendeu isso aqui? Quando você encurta essa distância entre esses dois pontos, a repetidora em si, ela vai abrir um raio de aproximadamente 2 quilômetros. O outro ser aqui vai abrir um raio de 2 quilômetros e o outro vai abrir um raio de 2 quilômetros. Fechado? Pronto. No meio do caminho, aí vai sobrar aí alguma coisa em torno de 2 quilômetros, 1,5 km de distância entre um e outro. Como você colocou aqui a característica que é um ambiente rural, é uma comunidade, né? É uma comunidade rural. Certamente que você colocando uma repetidora entre essas duas comunidades, que seria um morro, né, um lugar alto, você conseguiria cobrir, né, entre esses dois pontos. Mas um rádio aqui e o outro rádio cá, deixa eu fazer o diagrama do rádio aqui. Tan, tan, tan. Qual símbolo eu vou usar aqui para o radinho? Vou colocar um raio. Você com um rádiozinho aqui e a outra pessoa com um rádiozinho aqui não vai alcançar, não vai se comunicar, tá? Porque a distância entre os dois é de 16 quilômetros. Mas se você colocar uma estação repetidora aqui no meio, vou colocar um símbolozinho aqui mais adequado para a estação repetidora. Acho que esse diagrama aqui vai ficar melhor. Cadê? Essa seta aqui. E se você colocar um diagrama de repetidora aqui no meio, aí você consegue dividir essa distância por 2, tá bom? E que repetidora é essa, Silvio? Explica aí. Deixa eu só ajustar aqui a imagem, ordenar para trás. Onde é que eu alcanço como é que eu alcanço essa repetidora? Eu vou te dar aqui uma dica que eu encontrei no Mercado Livre, alguma coisa que pode estar te ajudando nesse sentido. Você coloca uma repetidora aqui no meio e ela vai para um ponto e para o outro. No Mercado Livre, eu andei pesquisando sobre uma plaquinha repetidora de sinal de Baofeng que pode te ajudar. Cadê? Acho que eu coloquei em favoritos. Tá aqui. Olha ela aqui, ó. A plaquinha repetidora de Baofeng, onde você vai precisar de 2 rádios para essa torre. Aqui a gente está falando de criar uma torre, onde vai ficar 50% entre essas duas comunidades. E em uma dessas pontas aqui você vai colocar em um rádio e na outra ponta um outro rádio. Tá certo? Tudo isso ligado na energia 110 e 220, não tem problema. Isso vai estar lá em cima, né, hasteada. E o que vai acontecer? A repetidora vai pegar esse sinal. Quando a pessoa se comunicar, o rádio vai pegar o sinal, um rádio vai pegar o sinal, vai jogar aqui para a repetidora vai injetar esse sinal para o outro rádio. Deixa eu aqui no diagrama, como é que vai ficar melhor para você ver. Deixa eu subir aqui. Pronto. A antena vai ficar aqui em cima, né? Que são duas anteninhas que você vai ter que rosquear a parte. Essas anteninhas vão ficar altas, uma em relação à outra. Uma vai ficar mais alta que a outra. Você vai ter essa repetidora aqui no meio que vai sincronizar um rádio e o outro. Beleza? Pronto. Um rádio se comunicou com o outro. Pronto. Puf. As suas duas anteninhas vão ficar lá em cima, na torre, né? Uma anteninha mais baixa que a outra. Quando isso acontecer, o que vai acontecer? Você vai alcançar uma cobertura maior de terreno do que 2 quilômetros. Isso é natural. Você vai ampliar a sua cobertura de terreno. Nessa ampliação de terreno, você acaba que consegue se comunicar um pouquinho mais distante. Compreendeu?
Você vai colocar essa repetidora lá em cima e você vai alcançar um pouquinho mais de distância. Aí tem uma galera aqui que fala que usa o V82. Eu gosto bastante de usar o V5R, porque ele é bem prático. Olha aqui a distância que a turma fala nos comentários, que é de uma distância aproximada de 2 quilômetros, tá? Então, é uma média que a galera coloca, mas pode alcançar 3, 4 quilômetros, a depender, volto a dizer, de como essa torre de repetição você vai organizar. Porque lembra, quando você chega aqui a 50% do território, entre essas duas pessoas, que dá um total de 16 quilômetros, ou seja, no quilômetro 8, você coloca essa torre, essa repetidora, e quando essa repetidora estiver aberta, né, recebendo, podendo receber, podendo transmitir o sinal, ela vai receber o sinal do seu radinho que está lá no chão, que está mandando para o ar, beleza? Está propagando para o ar. Lembra que você está na condição rural, a exemplo aqui do nosso colega que chegou em comentário. Quando você chegar lá em cima, quando esse sinal chegar em cima no ar, a transmissora, a repetidora vai estar recebendo esse sinal, vai processar e vai propagar para um espectro maior de ar, tá? Ele vai propagar para um meio maior de ar. Isso pode sim fazer com que o sinal saia do ponto do quilômetro 1, chegue até a repetidora no quilômetro 8 e a repetidora no quilômetro 8 consiga propagar esse sinal a tal ponto que o cidadão que estiver lá no quilômetro 16 ele consiga receber esse sinal, tá? Observando algumas variáveis. Você tem que estar com a anteninha bacana, bem rosqueadinha no rádio. Seu rádio tem que estar com a potência, uma carga de bateria bacana. E você tem que estar em um campo, né, em um cenário onde você não tenha muita interferência de ondas de rádio. Exemplo, fio de alta tensão, motor e tudo mais. Fora isso, mas como é um ambiente rural, como você colocou, meu querido, aí no comentário, eu acho que é basicamente isso, né? Você ter uma repetidora no meio do caminho entre as duas comunidades. Provavelmente você consiga desenvolver aí um canal de comunicação entre essas duas comunidades, ok? Espero ter te ajudado. Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. E deixe logo a segunda mensagem. A segunda mensagem, segunda palavra que você vai colocar no comentário vai ser repetidora. A primeira foi Baofeng e a segunda repetidora. Se você chegou até aqui, escreve aí repetidora nos comentários, para eu saber que você chegou até o final. E se liga que mais para frente nós vamos ter outros vídeos explicando sobre essa tecnologia de radiocomunicação, né, aqui no canal Silvio Neto. Um grande abraço. Tchau, tchau.